vi uma coisa, meu bem, que me chocou, e foi hoje, inclusive, que eu vi, de que o Brasil Paralelo compartilhou. Não sei se alguém aqui já viu. Se você viu também, você pode comentar aqui para a gente, deixar um comentário, de uma hashtag que é mais ou menos assim, eu não tenho certeza, né? Agora não tenho a matéria aqui, que eu nem ia falar isso, acabei me lembrando agora. Mulher de presidiário, mulher de preso, uma coisa assim. E essas mulheres de preso, elas fazem, como nós temos um canal no YouTube, elas têm um canal para compartilhar a vida delas. E elas mostram as visitas que fazem na prisão. Elas se tratam umas às outras de cunhadas, como se os bandidos fossem tudo irmão, elas são cunhadas. E estão ganhando dinheiro, inclusive, fama e dinheiro, porque ficam conhecidas. E, assim, muitas pessoas, né? Elas, numa live, assim, chega a várias mil pessoas, assim, mais de igual mil as pessoas. nossas lives, tá bombando aí, né? Tem muita gente. Só que não, né? Dá sucesso total. E aí você vê, né? Mulher de preso, quer dizer, então, hoje em dia existe até um status, né? Para a pessoa ser bandido. E naquela época, né? Ser bandido era uma vergonha, anos né? 80, 90, não, né? E as escolas, Carol? Como é que era a nosso dia a dia na escola? Porque hoje a gente percebe que os alunos não respeitam mais os professores, os diretores, os orientadores. É uma bagunça total em sala de aula. Parece que quem manda são os alunos, né? E falam palavrões, e se vestem mal. Como é que era no nosso tempo de escola, lá nos 80, lá nos 90? Eu comecei a estudar em 85, né? Primeira série em 85. Você um pouquinho mais tarde. Não me lembro. Né? Teria que fazer um cálculo aí, mas né? Ali, talvez 90, mas 91, eu sinto acho, assim, né? Que o ambiente escolar, né, naquela época, ele era assim, por exemplo, a gente fazia fila para entrar na sala, dava distância. Tenta fazer uma fila hoje, não consegue. Não consegue. Cobrir, né? Cobrir, né? Distância e tal. Eu me lembro disso. Me lembro de cantar o hino nacional. Todo dia. Nós cantávamos o hino nacional, nós cantávamos o hino A Bandeira, o hino do Estado de Santa Catarina. Alguém aqui sabe o hino da bandeira? Coloca aí nos comentários se você ainda lembra do hino à bandeira. Salve, lindo perdão da esperança. O hino do Estado, né? Então a gente ensaiava todos os hinos e cantava, né? Assim, existia... Uniformizados. Uniforme, exatamente. E olha, você estudou um período da sua vida em colégio particular, né? Mas uma grande parte também foi escola pública. Eu estudei só escola pública. E a escola pública não dava o uniforme naquela época. A gente tinha que comprar o uniforme. Então você era obrigado a usar e você tinha que comprar o uniforme. Hoje em dia o governo dá o uniforme e as crianças não querem usar. Eu fui professor, só um pouquinho. Eu fui professor durante quase 15 anos e eu vi assim que os alunos têm uma revolta muito grande de não querer usar o uniforme, tá? E também de muitas meninas deturparem, estragarem, customizar. Era isso que eu ia falar aquela hora ali. Cortaram as camisetas, faziam uns decotes grandes, cortaram para deixar com a barriga de fora e tal. Estragavam o uniforme, que ganhavam E na nossa época, o uniforme era uma bermuda ou uma calça para o inverno, né? E a camiseta da escola e tal. Hoje em dia, o governo dá o tênis, dá a meia, só falta dar a cueca, né? E eles não dão valor, né? É verdade. Então, assim, dentro de sala de aula, a gente via, claro, tinha professores que não tinham domínio, né, de sala, e daí os alunos gritavam e brincavam e tudo mais, né? Era aquela bagunça. Mas a maioria dos professores, assim, exigia, né, o respeito da turma e a turma obedecia. Existia esse respeito, porque se reconhecia no professor a autoridade, né? E hoje em dia não se vê mais isso. Não se vê mais isso e é bom a gente reforçar, porque aqui é um apostolado católico, né? Que se você, de repente, tem algum jovem aqui nos assistindo, um jovem que ainda está em idade escolar, né? Se você não respeita o seu professor, você está cometendo um pecado grave, tá? É um pecado contra um dos mandamentos da lei de Deus, você sabia? Porque quando você tem nos mandamentos honrar pai e mãe, se refere também às autoridades. Então, se você falar um palavrão para o seu professor, você está em pecado grave. Se você desobedecer o seu professor numa coisa justa, que a gente acredita, né, que os professores também não vão mandar fazer nenhum absurdo, né, é um pecado grave. Naquela época, eu lembro que já tinha
alguns professores assim de esquerda que tentavam doutrinar os alunos, vinham com aquelas conversinhas, né? Aquelas com segundas intenções, já existia. Hoje está muito pior, hoje está muito mais forte isso aí, né? Mas, independente disso tudo, a gente encontrava, assim, silêncio na sala de aula, na silêncio pelos corredores. Né? Quando estava em período de aula, você podia andar pela escola e não se escutava, porque as turmas estavam dentro de sala, Isso. Né, em silêncio. Agora, hoje em dia, eu tenho experiência, porque semana passada mesmo eu fui chamada. Isso que eu queria que você falasse. Semana passada mesmo eu fui chamada, né, na escola do Miguel. Vocês sabem que a gente faz, né, meio período ele fica em casa e meio período ele continua matriculado, né, na escola. Então, eu fui chamada na escola por uma situação lá que aconteceu, e é um absurdo, assim, você vê em pleno horário de aula, né, as crianças no pátio gritando, e, assim, professores e as pessoas que estavam ali cuidando, né, eu não sei se eram professores ou, enfim, funcionários da escola, mas não tem controle dos alunos, não se tem controle. Eu estava ficando surdo já, né, por trabalhar em escola. Na minha sala de aula, todos faziam silêncio absoluto, mas nas outras não. Então, o que acontece? Um momento que não é recreio, que não está tendo educação física, que os alunos estão todos, cada um dentro da sua sala de aula, se você dá uma volta pelo corredor, você não aguenta o barulho. É muito barulho na escola. A escola é um lugar muito barulhento. Hoje. Lá nos 80, nos 90, tinha os moleques que aprontavam, né, que faziam as coisas, a turma do fundão, tudo, mas tinha um respeito muito grande pelos professores. Hora da aula, era hora da aula, né? Tava todo mundo lá dentro e tal. E a gente, naquela época, reprovava, então a gente estudava para passar. Se você não passasse por média, ficava em exame, ficava em segunda época, aquela coisa toda. Já faz muitos anos, né, que existe uma tal de progressão automática, né? Acho que por isso acabou com tudo, né? Eles sabem que não vão reprovar. Não vão reprovar, pode faltar o ano todo, pode ir, né?